Depois da definição formal de limite, chegou a hora de calcular limites. Lembra daquela indeterminação 0/0? É nela que nós vamos trabalhar agora, hein? Nos exercícios a seguir, substitua o valor de x para encontrar o limite. Primeiro exercício, calcular o limite quando x tende a menos 3 da função x² menos 9 sobre x mais 3. Vamos substituir, então, x por menos 3. Você vai ver que vai dar 0/0. Então, vamos fazer isso. Fazendo x igual a menos 3 dentro do parênteses ao quadrado menos 9, e embaixo menos 3 mais 3. Menos 3 ao quadrado, qualquer número negativo ao quadrado dá positivo. Então, fica 9. 9 menos 9 e embaixo menos 3 mais 3. Então, ficou 0/0. Gente, atenção. Toda vida que ficar 0/0, o limite é indeterminado. Então, anote aí. 0/0 significa dizer que algo precisa ser feito com a função para achar o limite. E este algo é exatamente fatoração. Então, lá vou eu. Fiquei em dúvida. Fatoração, professor? Que danada é isso? Será necessário fatorar necessariamente. Aí, você precisou ter assistido a nossa aula de fatoração em produtos notáveis. Opa! O que é isso? Eu gostaria que você agora, neste momento, anotasse todos esses produtos notáveis que têm a ver com a fatoração, tá? Todos eles serão importantes ao longo dos exercícios, tá bom? Vamos tentar identificar qual é o que corresponde a x² menos 9. Carlos, qual seria o x² menos 9? Vou dar um tempinho para você pensar. E esse x² menos 9 seria o terceiro, né, gente? Porque eu tenho o quê? Ó? Um primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Mas, Carlos, 9 não está ao quadrado. É, eu sei. Só que você lembra que 9 é 3 ao quadrado? Eita, é mesmo. Então, ó, usando a terceira, toda vida que tiver um número ao quadrado menos o outro, você olha se o outro é um quadrado perfeito. Quadrado perfeito significa dizer que existe um número ao quadrado que dá ele, tá? Então, a fatoração que nós vamos fazer é x² menos 3 ao quadrado. E essa fatoração, quadrado da diferença dos quadrados de dois termos é a soma deles pela diferença. Então, x é o a e o b é 3. Então, x² menos 3 ao quadrado é a mesma coisa de x mais 3 vezes x menos 3. O que é que eu estou querendo dizer a você? Você vai substituir o x² menos 9 por x mais 3 vezes x menos 3. Ou seja, a fatoração de x² menos 9 é x mais 3 e x menos 3. Tá, Carly, por que é que eu fiz isso? Você faz isso, gente, para eliminar a indeterminação 0/0. Então, de novo, quando alguém pede para você calcular o limite e ficou 0/0, aí você já sabe, algo precisa ser feito. Esse algo é a fatoração, que traz os produtos notáveis. Então, neste caso, x² menos 9 é x mais 3 vezes x menos 3. Você observa que você consegue cortar x mais 3 e x mais 3. Então, o limite quando x tende a menos 3 é x menos 3. E agora, o que é que você faz? É só substituir x por menos 3 e você acha essa resposta. Substituindo x por menos 3, menos 3, conserva o sinal do maior e soma, dá menos 6, que é a resposta. Observe que esse exercício 1 é semelhante àquela ideia da aula 1, naquela definição formal de limite, exercício 1, menos 6. Gostei, viu, Carlos? E aí, Carlos, vai dar outro 0/0? Vai. Quando x tende a 2, vamos substituir x por 2, vai dar 0/0. Ó. Faça x igual a 2. 2 ao quadrado, 4, menos 4. E embaixo, 2² menos 2 vezes 2. Então, em cima vai ficar 4 menos 4. Embaixo, 2² é 4 e 2 vezes 2 é 4. 4 menos 4 é 0, 4 menos 4 é 0, 0/0. E aí, Carlos, não tem jeito. Se ficar 0/0, é isso mesmo, amiguinho. A gente vai ter que fazer o produto notável. E que produto notável é esse? O de cima é o terceiro, que eu já sei. De fato, Carlos, x² menos 4 é a mesma coisa de x² menos 2 ao quadrado. Então, vai dar x mais 2 e x menos 2.
A parte de baixo, gente, não é um produto notável. Eu vou colocar em evidência o x. Ah, Carla, entendi. Vou colocar em evidência o x. Ó, a parte de cima ficou x mais 2 e x menos 2. E a parte de baixo vai ficar o quê, hein, Carlos? Vou colocar x em evidência. Ó. Colocando x em evidência, x ao quadrado sobre x, cuidado. X ao quadrado é x vezes x, dividido por x dá x. E menos 2x dividido por x dá menos 2. E aí, você percebeu que alguém vai poder cortar? X menos 2 e x menos 2. Então, o limite de x tende a 2 ficou x mais 2 sobre x. O que você faz agora só é fazer x igual a 2 e terminou. Fazendo x igual a 2, 2 mais 2 e embaixo 2. Ficou 4 sobre 2, então o limite deu 2, que é a resposta desse limite aqui. Carlos, tô gostando muito, viu? O negócio, né, Carlos, é ficar 0 sobre 0. Ficou 0 sobre 0, aí eu faço alguma coisa. Eita, e esse agora? Apareceu um cubo, ó. X ao cubo menos 1 por x ao quadrado menos 1. Esse de baixo eu sei que é igualzinho às duas primeiras. Agora o de cima eu não sei não. Como é que a gente vai fazer? Vamos primeiramente ver que vai ficar 0 sobre 0, né? A primeira coisa que você faz é ver isso, viu, né? Porque pode ser que dê um resultado sem ficar 0 sobre 0. Para x igual a 1, né? 1 ao cubo menos 1, 1 ao quadrado menos 1. Então, em cima, 1 ao cubo é 1 menos 1, e embaixo 1 menos 1. 0 sobre 0. É, meu amiguinho, mais uma vez indeterminação. Só que agora ficamos no último caso. X ao cubo menos 1 é o último produto notável. A ao cubo menos B ao cubo. Eita, cara, teria que ser assistido a aula, né, Carlos? Tu passou fatoração e produtos notáveis. É, gente, aqui a gente precisa dominar isso. Então, A ao cubo menos B ao cubo é a mesma coisa de A menos B, que multiplica A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Então, vamos substituir, né? X ao cubo menos 1 ao cubo, ó. O A é x, o B é 1. E olha só como é que fica aqui, ó. Como o A é x, ficou x ao quadrado. O A é x, o B é 1 e o B é 1. Então, ajeitando aí, fica x menos 1, né? 1 ao quadrado é 1. Então, x ao cubo menos 1 é a mesma coisa que isso aqui. A parte de baixo, você já sabe o que é, né? A de cima é essa e eu vou substituir. X ao cubo menos 1 por x ao quadrado menos 1. E aí, ó, em cima, x menos 1 que multiplica x ao quadrado mais x mais 1. E a de baixo eu já fiz direto. É essa aqui, né? Reveja os dois primeiros. X ao quadrado menos 1 é a mesma coisa de x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então, fica x mais 1 vezes x menos 1. Então, repetindo. A parte de baixo é a mesma dos exercícios 1 e 2. X mais 1 e x menos 1. Percebeu o que vai acontecer agora? X menos 1 vai cortar x menos 1. E como é que fica? X ao quadrado mais x mais 1 por x mais 1. Quando você substituir x por 1, não vai ficar 0 sobre 0. Vamos substituir x por 1? 1 ao quadrado mais 1 e embaixo 1 mais 1. Então, em cima vai ficar 1 ao quadrado é 1, né? 1 mais 1 é 3 e embaixo 2. 3 sobre 2, acredite, é a resposta do limite do exercício 3. Boy Carlão, gostei dessa daí, viu? Exercício 4. Atenção, quando tiver uma função polinomial do segundo grau, nós temos que revisar a história de calcular as raízes. Então, 2x ao quadrado menos 5x mais 3, nós vamos fazer o delta e achar as duas raízes. Existe uma fatoração específica para a equação do segundo grau, tá? Então, com muita calma, primeiramente vamos ver se fica 0 sobre 0. É a primeira coisa que você tem que fazer. Vamos ver se fica 0 sobre 0. Faz x igual a 1. 2 vezes 1 ao quadrado, menos 5 vezes 1 mais 3. Eu estou substituindo, gente, x por 1, tá? E aqui embaixo, 1 menos 1. Então, aqui em cima, 2, 1 ao quadrado é 1, né? 2 vezes 1. Menos 5 vezes 1 mais 3 por 1 menos 1. Então, a parte de cima, 2, menos 5 mais 3. E embaixo, 1 menos 1. 2 mais 3 é 5, menos 5 dá 0. Eita, Carlos, 0 sobre 0. Se ficar 0 sobre 0, algo precisa ser feito. Ou um produto notável, ou, neste caso, uma fatoração
de uma função do segundo grau. É isso mesmo, de novo, né? Então vamos fazer isso. Então, será que você ainda lembra como é que fatora uma função do segundo grau? Estou colocando aqui para você. Anote aí, gente. Toda vida que você quiser fatorar uma função ou equação de segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, você coloca o a em evidência, que seria o termo de x ao quadrado, e dentro dos parênteses, x menos primeira raiz, x menos segunda raiz. Então, você acha as raízes e escreve desta maneira, onde esse termo aqui é o coeficiente de x ao quadrado. Vamos fazer isso agora com muita calma, recordando como é que resolve o delta de uma equação de segundo grau, que também foi a aula que eu pedi para você revisar. Então vamos fazer comigo? Vamos lá. O A é 2, o B é o que está ao lado de x menos 5 e o C é quem está sozinho. Então vamos calcular o delta. Lembra ainda que é b ao quadrado menos 4ac? Quem é o b? Menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes. O A é 2, o C é 3. Então ficou 25, porque menos 5 ao quadrado é 25, menos 24. Delta é 1. Agora eu vou achar as raízes, né? Menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O b é menos 5, menos 5. O delta é 1, mais ou menos raiz de 1. Sobre 2 vezes, quem é o a? 2. Então aqui em cima ficou 5, mais ou menos 1 sobre 4. As duas possibilidades de raiz. Primeiro pegando o valor positivo, né? O mais aqui, 5 mais 1 sobre 4. 6 sobre 4. 3 sobre 2 é uma raiz, não divida. E a outra, 5 menos 1 sobre 4, fica 4 sobre 4 dá 1. As duas raízes são 3 meios e 1. Então, eu preciso escrever agora 2x ao quadrado menos 5x mais 3 desse jeito aqui. Quem é o A? 2. Quem é a primeira raiz? 3 meios. Quem é a segunda raiz? Menos 1. Então, você vai substituir isso aqui pela sua fatoração. Vamos fazer isso agora? Fez, tá aí. Aí, quando eu faço isso, você vai ver que vai cortar, né? Carlos, toda vida corta se ficar em determinação 0 sobre 0, quando você fatora, ou seja, um produto notável, ou seja, uma equação de segundo grau, vai cortar, como você vai estar vendo aí. X menos 1 corta x menos 1. E agora o limite ficou esse aqui. Vamos substituir para terminar x por 1, né? Então ficou 2, que multiplica. Aliás, aí eu fiz o seguinte, ao invés de já substituir o x por 1, eu fiz uma distributiva, né? 2 vezes x, ficou 2x, e 2 vezes menos 3 meios, ó, porque aí o 2 vai cortar com 2, né? Então vai ficar 2x menos 3, né? Ficou legal eu fazer a distributiva primeiro. Aí fazendo x igual a 1, 2 vezes 1 menos 3, 2 menos 3, menos 1. Excelente questão, com certeza é questão de prova. Anote aí, Carlos disse que isso é questão de prova. Menos 1 é a nossa resposta do exercício 4. E como é que seria esse gráfico, hein, Carlos? Vamos só recapitular a primeira aula, né? Como é que seria o gráfico disso aqui? Ah, a função seria 2x menos 3, porque 2x menos 3 é equivalente a isso aqui, com a ressalva de que não pode ser 1. Lembra da primeira aula? Então, fazendo o gráfico disso aí, ó, para x igual a 0, o y é menos 3, né? Faça x igual a 0, o y é menos 3. E se eu fizer y igual a 0, 0 igual a 2x menos 3, passo o menos 3 para o outro lado, x é 3 meios. Então, o gráfico é esse aqui, né? E aí, Carlos, e que ponto é esse? Lembra que quando x tende a 1, o limite é menos 1? Quando x tende a 1, o limite é menos 1. Então, gente, é muito importante que você veja que apesar de ser uma função desse tipo não definida para x igual a 1, existe o limite que dá menos 1. E no gráfico aparece, ó, quando x tende a 1, y tende a menos 1. Tá bom? Isso reforça a nossa primeira aula, tá certo? E aí, gente, é muito importante esse exercício. É um exercício simples, mas ele mostra claramente o conceito de limite. Qual é o conceito de limite? Nós não queremos saber o valor de limite para um determinado valor de x. Nós queremos saber o valor do limite quando x tende àquele número. Então veja essa questão. X mais 2 se x for diferente de 2. E 6 se x for 2.
Ele quer saber qual é o limite de f de x quando x tende a 2. Aí você olha e diz, 6, de jeito nenhum. Quando x for exatamente 2, dá 6. Mas nós não queremos saber o valor de limite quando x é 2, e sim quando x tende a 2. Ou seja, fazendo x igual a 2 em x mais 2, 2 mais 2 dá 4. Eita, cara. Mais uma vez. Encontrar o limite de f de x quando x tende a 2 não é pegar x igual a 2, e sim x tendendo a 2. Quando eu boto diferente de 2, eu faço se aproximar à direita e à esquerda de 2. Então, você vai aqui para cima, o limite dá 4. Eita, então é diferente. Quando x é 2, dá 6. Mas quando x tende a 2, dá 4. É muito interessante você observar isso. Essa dúvida que você está tendo, gente, ela será tirada muito em breve na aula de continuidade. Eu estou construindo o gráfico para você de x mais 2. Ó. Quando x é 0, y é 2. Então, eu marco em cima do y. Quando x é 0, y é 2. E quando y é 0, eu marco em cima do x menos 2. Então, este é o gráfico. Quando x tende a 2, dá 4. Mas quando x é exatamente 2, dá 6. Ó, gente, só chamando a atenção para o fato de que a função não é contínua. Quando x tende a 2, ele dá 4. Então, há um salto do gráfico. É exatamente esse o conceito de continuidade que a gente vai ver. Então, mais uma vez, quando x tende a 2, desse limite aqui, dá 4. Só que quando x é 2, deu 6. Então, o gráfico ele não é contínuo, ele dá um pulo. Quando no x é 2, ele resolve ser 6. Tá? Então, fique ligado nisso aí, porque esse conceito que não se deseja o valor da função para x igual a 2, que neste caso seria 6, e aquilo que eu disse a vocês, o que interessa é qual é o valor da função quando x tende a 2, que nesse caso corresponde a 4. E esses detalhes mostram que a função não é contínua, porque ela dá um salto, pois o valor do limite é 4, que é diferente para x igual a 2. Lembre que isso aqui é uma bolinha aberta, como a gente viu agora há pouco. Não é isso? Carro, achei bem interessante. Na aula 4 a gente vai aprofundar esse conceito. E uma outra aula que eu pedi para vocês assistirem, gente, foi uma aula de polinômios falando sobre o dispositivo de Brioti-Ruffini. Então vamos falar sobre isso. Isso aqui é do terceiro grau. E aí, se eu fizer x igual a 1, vai dar 0 sobre 0. Substitua x por 1, ó. 1 ao cubo, menos 6 vezes 1 ao quadrado, mais 11 vezes 1, menos 6. E aqui embaixo, quando eu substituir x por 1, 1 ao cubo, menos 7 vezes 1 ao quadrado, mais 14 vezes 1, menos 8. Então, aqui vai dar 1 menos 6 mais 11 menos 6. E aqui embaixo, né, lembre que vai ficar 1 menos 7 mais 14 menos 8. Se você fizer com muita calma, dá 0 sobre 0. Se deu 0 sobre 0, algo precisa ser feito. E aí é a novidade, né? Eita, que coisa estranha. O que é isso? É o dispositivo de Brioti-Ruffini. Atenção para o dispositivo de Brioti-Ruffini. Você já sabe que uma das raízes é 1 porque deu 0. Então, se uma das raízes é 1 porque deu 0, no dispositivo de Brioti-Ruffini, que é do terceiro grau, ele vai ser 1 do segundo grau multiplicado por x menos a raiz que você achou. Cara, eu não entendi. Por que uma das raízes é 1? Porque deu 0. Se der 0 é raiz. Então, eu vou ter que substituir 1 do terceiro grau por um produto do segundo grau pelo x menos a raiz que você achou. O que fica aqui, gente, é x menos a raiz que deu 0. Se deu 0, a raiz é 1, né? Porque foi quando x tende a 1. Então, o que é que a gente vai fazer? O dispositivo é assim, ó. Dá uma respirada aí, gente. Vamos bem devagarinho. O dispositivo ele é extremamente prático para você achar as raízes. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou escrever x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6, os seus coeficientes. Então, o coeficiente de x ao cubo é 1. O coeficiente de x ao quadrado é menos 6. O coeficiente de x é 11.
e o termo independente é menos 6. Só um detalhe. Se nós não tivéssemos a parcela x ao quadrado, se fosse só assim, ó, x ao cubo mais 11x menos 6, eu teria que colocar aqui zero. Mesmo sem ter o x ao quadrado, eu tenho que colocar zero aqui. Como aqui tem todos, eu coloquei. E aí, como é que a gente faz? Primeiro passo, eu coloco a raiz do dispositivo, lembra que 1 é raiz, né? Porque deu zero. E os coeficientes do dividendo em ordem decrescente dos expoentes. E aquilo que eu falei, colocando zero nos expoentes que não tem. Como todos têm expoente, né? Todos têm coeficiente, eu deixei aqui. Aí o que é que eu faço? Eu coloco a raiz aqui e faço assim, ó, passo 2. Eu repito o coeficiente do termo de x ao cubo, que é o maior aqui embaixo. E aí eu vou fazer assim agora, ó. Multiplica, soma. Olha o que eu faço. Pega a raiz, multiplica por esse coeficiente e somo pelo próximo. Então, bora. 1 vezes 1 dá 1. Mais menos 6, menos 5. Aí vou repetir. Você entendeu o que eu fiz? Ó? Eu repito o primeiro coeficiente, a raiz multiplica ele e soma com o próximo. Aí deu menos 5. Aí vou repetir o procedimento. Ó. 1 vezes menos 5, menos 5. Mais 11, deu 6. Aí repito de novo. 1 vezes 6 dá 6. Mais menos 6 dá 0. Boa notícia, sempre vai terminar com 0. O que ficou aqui dentro é a do segundo grau. O coeficiente 1 é x ao quadrado, o coeficiente menos 5 é menos 5x e aqui é 6. Ou seja, o do terceiro grau ficou x ao quadrado menos 5x mais 6 vezes x menos 1. Então, eu vou substituir lá no limite isso aqui por isso. Só que antes, eu vou fazer a mesma coisa, ó, tá aqui ele, para o azul agora. Vamos proceder do mesmo jeito para o azul, onde a raiz também é 1, porque deu 0 aqui embaixo. Vamos ver se você aprendeu. Fatorando de novo, como é que a gente faz A, B e C? Vamos ver se você vai fazer comigo agora? Bora! Ó, x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 14x menos 8. A raiz é 1, o termo dominante de x ao cubo é 1, repete ele aqui. Então, bora. 1 vezes 1 dá 1, mais menos 7, menos 6. Repete. 1 vezes menos 6. Aqui, ó. 1, olha o mouse. Vezes menos 6. Dá menos 6. Mais 14, 8. De novo. 1 vezes 8, 8 menos 8, 0. O que ficou no meio é a de segundo grau, né? O coeficiente 1 é x ao quadrado, o coeficiente menos 6 é menos 6x e o 8 é 8. Então, essa daqui vai ser isso aqui. Só que não é essa aqui, né, gente? Pronto, gente, consertei. X ao cubo menos 7x ao quadrado mais 14x menos 8 é x ao quadrado menos 6x mais 8 e x menos 1. Então, agora, tendo tanto esse, que é a parte de cima, o que está de amarelo, como o azul, que é o de baixo, nós podemos substituir agora, tá? Então, vamos substituir, ó. X ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6 por isso. E o de baixo também substituir por isso aqui. Aí você percebeu que corta x menos 1 com x menos 1. Quer que eu faça agora? Bhaskara. Não. É só substituir x por 1, viu, gente? Você já resolveu. Vamos substituir x por 1. Não vai ficar 0 sobre 0. Ó. Vamos substituir x por 1. Substituindo x por 1, 1 ao quadrado, menos 5 vezes 1 mais 6. E aqui embaixo, 1 ao quadrado, menos 6 vezes 1 mais 8. Então, ficou 1 menos 5 mais 6. E aqui embaixo, 1 ao quadrado é 1, né? 1 menos 6 mais 8. A parte de cima vai ficar 1 mais 6 é 7, menos 5 é 2. 1 mais 8, né? 9 menos 6 é 3. Está aí a resposta, 2/3. Ei, briotão, né? Essa eu gostei. Exercício 7. Eita, Carlão. E agora mais uma fatoração em produtos notáveis. Vamos comigo. Raiz de x menos 1 por x menos 1. Vamos fazer x igual a 1, né, Carlos? Vai ficar 0 sobre 0. Todos vão ficar 0 sobre 0. Raiz de 1 menos 1 sobre 1 menos 1. Então, raiz de 1 é 1. 1 menos 1 sobre 1 menos 1. 0 sobre 0. Indeterminação, mais uma vez, a indignação da nossa amiga. Todas as vezes que aparecer uma raiz, você vai multiplicar ou o numerador ou o denominador, ou os dois, pelo conjugado. O que danado é isso?
Apareceu raiz no limite 0 sobre 0, você multiplica em cima e embaixo pelo conjugado de onde tem a raiz. O que é o conjugado? Trocar o sinal do meio. Então, quem é o conjugado de raiz de x menos 1? Raiz de x mais 1. Observe, você não faz onde não tem raiz. É só onde tem raiz. Aí multiplica tanto em cima como embaixo pelo conjugado da raiz lá, que é só trocar o sinal. Explicando melhor, lá vou eu. Raiz de x menos 1 multipliquei por raiz de x mais 1. E embaixo também raiz de x mais 1. E aí você consegue perceber que soma pela diferença, ou seja, dois números somados multiplicado por dois números subtraindo, é aquele produto notável dos exercícios 1 e 2? Não, cara, mas lá era A mais B vezes A menos B. Tanto faz, né, gente, a ordem. Então, isso aqui é quadrado do primeiro. Quem é o primeiro? Raiz de x. Menos o quadrado do segundo, que é o B. Então, quem é o quadrado do primeiro, gente? O A é raiz de x e o B é 1. Então, o quadrado do primeiro é o A, né? Raiz de x ao quadrado. E B é 1, que é o segundo, menos 1 ao quadrado. E aqui embaixo você não faz nada. Deixa assim, desse jeito aqui, não faz nada. Não faz distributiva não, viu, gente? Embaixo. Só em cima. Raiz de x ao quadrado dá x. Toda raiz de alguma coisa ao quadrado dá o que tem dentro. Se fosse a raiz de uma bolacha ao quadrado, dá bolacha. Então ficou x menos 1 em cima. E embaixo, não faz nada porque corta. Eita, entendi. Então, esse limite aqui é igual ao limite disso aqui. Entendi, Carlos. Agora é só substituir x por 1. 1 sobre raiz de 1 mais 1. Né? Para x igual a 1, ó, 1 sobre raiz de 1 mais 1. Raiz de 1 é 1, né? Então, ficou 1 sobre 1 mais 1 sobre 2. Ei, Carlos, gostei da história do conjugado, viu? 1,5. Muito top esse exercício aí. Top demais. Ei, Carlos, conjugado de novo, é? É, você não tá vendo uma raiz? Toda vida que aparecer uma raiz, meu povo, tem um conjugado. Então lá vou eu, conjugado, né? Eu vou multiplicar aqui, botando mais no lugar do menos, né? Rapaz, você tá craque. Mas peraí, calma. Você tem que ver primeiro se ficou 0 sobre 0. Porque se você substituir e der, por exemplo, 4/3, já é a resposta. Então, cuidado. Antes de ficar fazendo fatoração e produto notável, você tem que ver se vai ficar 0 sobre 0. Porque o que é que eu estou querendo dizer? Se eu substituir por um número e der, por exemplo, aqui 3 meios, já é a resposta. Não tem que fazer fatoração nem produto notável. Eu vou substituir x por 0 para saber se fica 0 sobre 0. É a primeira coisa que você tem que fazer. Vamos substituir raiz de 1 mais 0, menos raiz de 1 menos 0 sobre 0. Né? X não é 0? Então, raiz de 1 é 1. 1 menos 0 dá raiz de 1. Raiz de 1 menos raiz de 1, 0 sobre 0. Ah, Carlos. 0 sobre 0. Oh, meu Deus. Pois é. Ai, vida, ai, vida. Então, você vai multiplicar pelo conjugado. Raiz de 1 mais x menos raiz de 1 menos x, o conjugado é a soma, né? Em cima e embaixo. Vixe, como ficou feio. Ó, primeiro, pelo conjugado, trocando o sinal menos por mais. E embaixo também. Aqui você não vai fazer nada, tu sacou, né? E isso de cima é o que, hein, gente? Soma pela diferença. Dois números subtraindo, multiplicado por dois números somando ou vice-versa. Quadrado do primeiro, quem é o primeiro? Raiz de 1 mais x. Menos quadrado do segundo, quem é o segundo? 1 menos x. Então, raiz de 1 mais x ao quadrado, lembra, dá o que tem dentro. Né? 1 mais x. E raiz de uma coisa ao quadrado dá o que tem dentro. Lembra que é a fatoração, ó, que eu expliquei aqui de lado? E aqui embaixo, lembre, não faz nada, deixa do jeito que está. Então, aqui em cima, 1 mais x menos 1 menos x, cuidado, como é que vai dar isso aqui? Aqui vai ficar menos 1, menos com menos dá mais x. Então, aqui em cima, ó, vai ficar 1 mais x, aí menos com mais, menos 1, menos com menos, mais x, né? E aí, em cima, vai cortar 1 com menos 1, x mais x, 2x. E eu já cortei um x com x. Eu tinha botado antes o corte, né? Cortando x com x, ficou 2 em cima. Veja que embaixo você não faz a distributiva. Então, esse limite ficou 2 dividido por isso. Faça x igual a 0 e tem a resposta. Faça x igual a 0. Bora. 2 dividido por raiz de 1 mais 0, mais raiz de 1 menos 0. Aqui vai dar raiz de 1, que é 1, e aqui vai dar 1, né?
Mudando a tela, ó, ficou raiz de 1 mais raiz de 1. Então, 2 dividido por raiz de 1 é 1, raiz de 1 é 1, 2 sobre 2. Acredite, esse limite dá 1. Excelente questão, tá aí a nossa resposta. Carlos, e agora, hein? Fatoração. Muito bem. Aquela história do conjugado. E embaixo tem um do segundo grau, é? Tem. Aí, gente, neste caso, parece que eu vou ter que fazer a de segundo grau. Vamos ver, né? Primeira coisa, eu vou ver se vai ficar 0 sobre 0. Eu não posso esquecer disso, viu, gente? Se vai ficar 0 sobre 0. Então, bora. Lá vou eu. Para x igual a 1, né? Faça 1 mais 3 menos 2. Aqui embaixo, 1 ao quadrado, menos 3 vezes 1 mais 2. Então, em cima, raiz de 4 menos 2. E embaixo, né? 1 ao quadrado é 1. 3 vezes 1 é 3 mais 2. Raiz de 4 menos 2. Raiz de 4 é 2. Menos 2 dá 0. E embaixo, 1 menos 3 é menos 2 mais 2. Parece que ficou 0 sobre 0. E aí, Carlos, caramba! O que é que eu tenho que fazer? Fatoração embaixo. Nas duas anteriores eu disse que não mexi embaixo. Só que como tem uma do segundo grau embaixo, aí a gente vai ter que fatorar ele, tá? Isso aqui você já sabe fazer, já fizemos duas vezes. X ao quadrado menos 3x mais 2, o A é 1, o B é menos 3 e o C é 2. Vamos fazer o delta. B ao quadrado menos 4ac. O B é menos 3 ao quadrado, o A é 1 e o C é 2. Então ficou menos 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 1 vezes 2 é 8, delta é 1. Cadê as raízes, Carlos? Menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. O B é menos 3, a delta é 1. Então ficou 3, mais ou menos raiz de 1 é 1 sobre 2. Em cima, 3 mais 1 sobre 2, 4 sobre 2 é 2. E aí embaixo, 3 menos 1 sobre 2, 2 sobre 2 é 1. Então, a fatoração do segundo grau vai ser o quê? A, que é 1, né? Que multiplica x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Então, x ao quadrado menos 3x mais 2 é isso aqui. Tá certo? Então, temos que x' e x2' são as raízes. Já fiz a fatoração para você. A parte de baixo já foi resolvida. Se já foi resolvida a parte de baixo, ficou x menos 2 vezes x menos 1, né? E o que eu vou fazer agora... Pronto, gente. Aí o cuidado que você tem que ter. Você tem que multiplicar em cima e embaixo por raiz de x mais 3 mais 2. Inclusive a parte de baixo também. Raiz de x mais 3 mais 2. Então, em cima faz quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Como você já sabe, né? Um produto notável, né? Ó, diferença soma. E embaixo, gente, não faz nada. X menos 2 vezes x menos 1 e mantém isso aqui. Resolvendo a parte de cima, né? Raiz de x mais 3 ao quadrado dá x mais 3. 2 ao quadrado é 4. Então, em cima vai ficar x menos 1, porque mais 3 menos 4 menos 1. Percebeu que você agora vai cortar? Vamos mostrar a parte de cima, ó, cortando? X menos 1 cortou x menos 1, né? Então, ficou 1 sobre x menos 2, que multiplica a raiz de x mais 3 mais 2. Então, desenvolvendo, ó, 1 sobre... Aí, 1 menos 2 e aqui 1 mais 3 mais 2. Então, ficou 1 sobre 1 menos 2 é menos 1. Isso aqui, ó, raiz de 4 mais 2, né? Eu já tinha feito aqui embaixo. Então, ficou 1 sobre raiz de menos 1. A raiz de menos 1 não, né, gente? Menos 1 continua. E raiz de 4 é 2 mais 2, 4. Então, ficou menos 1 quarto é a resposta. Questão muito perigosa e o boy Carlão tá tomando o seu cafezinho, né? Menos 1 quarto, exercício 9. Exercício 10. E aí, Carlos? Tem conjugado aí? Tem. E é um conjugado duplo, porque tem raiz em cima e embaixo. Mas antes, vamos ver se vai dar 0 sobre 0. Fazendo x igual a 2, lá vai. 3 vezes 2, menos 2, menos 2. E aqui embaixo... 4 vezes 2 mais 1, menos 3. Então, em cima ficou 3 vezes 2 é 6, menos 2, menos 2. E aqui embaixo, 4 vezes 2 é 8, mais 1 dá 9. Então, ficou raiz de 4 menos 2 sobre raiz de 9 menos 3. Raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3. 2 menos 2 vai dar 0 em cima, 3 menos 3 vai dar 0 embaixo. E lá vamos nós. E agora, Carlão? Tô desesperada. Conjugado em cima e embaixo. Cuidado, eu vou ter que multiplicar
pelo conjugado do numerador e pelo conjugado do denominador. O conjugado do numerador é mais 2 e o conjugado do denominador é mais 3. Então, eu vou ter que fazer essa multiplicação dupla, tanto em cima como embaixo. Então, em cima, multiplico pelo conjugado dele e pelo conjugado do denominador. E embaixo também. Ai, meu Deus do céu, que coisa assombrosa. Pois é, gente, ficou assim, né? E aí, com muita calma, eu vou observar um detalhe agora. Você percebeu que aqui eu vou fazer o produto notável desses dois aqui, ó? Esses dois aqui, gente, ó, o produto notável deles dois. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E aqui embaixo eu vou fazer, ó, desses dois aqui, ó, raiz de 4x mais 1 menos 3 com raiz de 4x mais 1 mais 3. Tá vendo? Então, em cima vai ficar quadrado do primeiro, raiz de 3x menos 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado. Multiplicado pelo que sobrou, que é isso aqui. Embaixo, eu vou colocar logo esse aqui e vou fazer, ó, o produto notável desses dois aqui. Quadrado do primeiro, raiz de 4x mais 1 ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Então, vamos só ajeitar aqui em cima. Raiz ao quadrado dá 3x menos 2, menos 4. Repete. Aqui embaixo, repete isso aqui. E eu vou fazer isso aqui, ó. Isso ao quadrado dá o que tem dentro, 4x mais 1, menos 9. Vamos só ajeitar, né? Dando sequência, continuando. Aqui em cima vai ficar 3x menos 6, ó, menos 2, menos 4. E aqui, ó, mais 1 menos 9, ficou menos 8. E aí eu já fiz isso na questão lá da aula 1, ó, eu vou colocar o 3 em evidência aqui. Colocando 3 em evidência, 3x por 3 dá x, menos 6 por 3 dá menos 2. Isso aqui permanece. E aqui, raiz de 3x menos 2 mais 2, 4 em evidência, 4 que multiplica. 4x por 4 é x, menos 8 por 4 é menos 2. Percebeu que eu consigo cortar agora x menos 2 com x menos 2. Quando eu faço isso, em cima fica 3 que multiplica isso aqui e embaixo 4 que multiplica isso aqui. Quando você substituir, gente, o x por 2, você vai ver que vai dar a resposta. Vamos fazer x igual a 2. 4 vezes 2 mais 1 mais 3. E aqui embaixo, 3 vezes 2 menos 2 mais 2. 4 vezes 2 é 8, mais 1 fica a raiz de 9, ó. Raiz de 8 mais 1. E aqui, raiz de 6 menos 2. Fazendo bem devagarinho, mudando a tela novamente, né? Raiz de 8 mais 1 fica raiz de 9. E raiz de 6 menos 2, raiz de 4. Raiz de 9 é 3, raiz de 4 é 2. Então, aqui em cima fica 3 que multiplica 6. E aqui embaixo, 4 vezes 4. Então, ficou 18 sobre 16. Posso simplificar por 2 em cima e embaixo. 9 oitavos é a resposta do exercício 10. E aí, gente, um desafio para você, que é o exercício 11. Você viu, gente, como a aula exige muito fatoração, produtos notáveis, equação de segundo grau, e você já está vendo isso aí com o professor de matemática fundamental, não é isso? Então, o que é que eu faço agora? Aqui eu tenho que ter muito cuidado. Primeiramente, eu vou ver se vai ficar 0 sobre 0. Para x igual a 2, né? Lá vou eu. Já ficou 0 sobre 0 aqui, mas vamos chegar no 0 sobre 0, né? Então, para x igual a 2, 2 menos 2. E aqui, ó, 3 vezes 2 menos 5. Então, aqui em cima vai ficar 0, 2 menos 2. 6 menos 5, né? Porque 3 vezes 2 é 6 menos 5. Então, ficou 0 sobre raiz cúbica de 1 menos 1. Raiz cúbica de 1 é 1, né? Então, vai ficar 0 sobre 1 menos 1. Ó, como eu tinha dito a você, já chegou no 0 sobre 0. E aí? Que mistério. O que é que eu faço agora com essa raiz cúbica aqui, né, Batman? Então, vamos ver. Aí, com muito cuidado, vamos aos produtos notáveis. Essa questão requer um pouco mais de cuidado de sua parte. Então, o que é que eu vou fazer? Inicialmente, gente, eu quero que você relembre esse produto notável que a gente já viu na questão 3. A ao cubo menos b ao cubo é a menos b que multiplica isso aqui. Vocês estão vendo essa parte aqui. Essa parte aqui é exatamente o a menos b, tá? Oxe, mas não está o cubo? Essa é o ponto-chave da questão. Eu vou chamar a de raiz cúbica de 3x menos 1 e o b de 1. Aí o que é que eu vou fazer, Carlos, agora? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar
o A menos B aqui e vou multiplicar por isso aqui. O A não é raiz cúbica de 3x menos 5? Então, raiz cúbica de 3x menos 5 ao quadrado, que é A ao quadrado. O A é raiz cúbica de 3x menos 5, o B é 1. E o B é 1 ao quadrado. Então, vamos ver que se eu pegar isso aqui e multiplicar por isso aqui, vamos ver que vai dar exatamente isso aqui, porque é o produto notável. Quem é o A? Raiz cúbica de 3x menos 5 ao cubo. E quem é o B? 1 ao cubo. Então, o lado esquerdo, tá vendo isso aqui? O lado esquerdo, eu vou exatamente observar que é isso aqui. Raiz cúbica de 3x menos 5 ao cubo menos 1 ao cubo. Então, como eu sei que ao multiplicar por essa parcela aqui vai dar isso aqui, eu vou multiplicar numerador e denominador por essa parcela aqui. Então, vamos multiplicar numerador e denominador por A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado, porque quando eu fizer isso, ó, vai dar isso aqui, você vai ver que vai ficar bem legal. Então, vamos lá. X menos 2, que multiplica, olha a parafernália aqui, isso aqui. E a parte de baixo, quando eu multiplicar por A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado, vai dar essa parcela aqui, como a gente já viu. Então, visualize o que eu estou fazendo. Estou multiplicando em cima e embaixo por essa parcela aqui. Então, agora vai ficar assim, ó. Vamos lá. Parte de cima ficou o quê? Quando eu pego isso aqui, eu observo que dá A ao cubo menos B ao cubo. Então, eu vou substituir todo o denominador por A ao cubo menos B ao cubo. Eu não sei se você está percebendo que quando eu faço a raiz cúbica elevada ao cubo, vai dar o que está dentro. Então, ó, mudando a tela, quando eu faço isso aqui, dá o que está dentro. Então, não mexe em cima, só embaixo. 3x menos 5, menos 1 ao cubo, menos 1. Então, 3x menos 5 menos 1 fica 3x menos 6. Observe que em cima eu não mexi, né? Então, agora, olhando para a parte de baixo, posso colocar o 3 em evidência. 3x por 3 dá x, menos 6 por 3 dá menos 2. Você percebeu que alguém vai cortar? X menos 2 corta x menos 2. Então, a parte de cima fica isso, dividido por 3. Observe que essa questão exige muito de você, porque você vai multiplicar pelaquela parcela que completa o A ao cubo menos B ao cubo. Quando eu substituir x por 2, eu já tenho a resposta. Vamos fazer isso. Substituindo x por 2, 3 vezes 2 menos 5, raiz cúbica disso aqui ao quadrado, mais raiz cúbica de 3 vezes 2 menos 5, vezes 1 mais 1. Isso aqui vai dar o quê? Raiz cúbica de 1, né? Porque 6 menos 5 é 1, né? Raiz cúbica de 1 ao quadrado. Raiz cúbica de 1 é 1, ao quadrado dá 1. Raiz cúbica de 1 é 1. 1 fica 1 vezes 1, mais 1. Então, em cima ficou 3, né? Porque raiz cúbica de 1 é 1, ao quadrado dá 1. Raiz cúbica de 1 é 1 vezes 1 dá 1, mais 1. Então, em cima ficou 3, embaixo 3. Acredite, gente, esse limite aí dá 1. Questão que exigiu muito de você e por isso foi nossa última questão. E aí eu tenho uma sugestão para você. 5 questões para você tentar fazer. Os nossos monitores vão estar à sua disposição, tá certo? Primeira é parecida com a número 1 e aí depois segue. Aqui, ó, você vai ter que fazer a equação de segundo grau. Aqui você vai ter que fazer o dispositivo de Briotto e Ruffini. E aqui também você vai ter que fazer o conjugado. Ótimas questões para você analisar, tá certo? Não deixa de fazer essas questões aí. Top, top, top. E aí eu ainda boto mais. Tom Cruise é para você, Missão Impossível. 2 questões que exigem bastante de você. Essa número 1 é parecida com a 11, e a número 2 é parecida com a 1, mas ainda tem um complicador. Aí eu vou dar uma dica. Faça a raiz enésima de x igual a y, tá bom? Desafios grandes para você. Minha gente, encerramos então a nossa segunda aula de limites, segunda aula de cálculo. Deixa eu só falar uma coisa para você, deixa eu só aumentar aqui a tela para falar uma coisa para você. Essa aula, gente, é uma aula que trabalha muito a matemática básica, tá? Então tenha paciência, revise várias vezes a aula e a gente volta com a nossa aula 3 em breve.
Um grande abraço para a licenciatura 2026.1 de Física. Essa aula foi gravada no dia 23 de março de 2026, né? Na véspera da nossa aula. Um abraço, até mais.